número 118, versículo de número 22. Salmo de número 118, versículo de número 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Salva-nos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Irmãos, nós estamos na série Tudo sobre Jesus e há algum tempo nós estamos nessa subsérie que é Tudo sobre Jesus nos Salmos. Hoje nós vamos meditar no seguinte título: Jesus, a pedra angular. Quando nós tratamos dos Salmos 118, poucas certezas nós podemos ter quanto ao seu contexto histórico e cultural. Não sabemos ao certo quem foi seu autor, e alguns apontam, talvez de forma precipitada, que Davi seja o autor desse salmo, mas isso nós não podemos afirmar com convicção. Outros salmos é mais fácil você identificar a autoria, porque o próprio salmo já vem no seu título, o autor. O Salmo 118 também tem proporcionado diversos posicionamentos em relação ao seu contexto histórico. Isso se deve ao fato de que o Salmo envolve muitos elementos pessoais e comunitários ao mesmo tempo. Nós ouvimos, quando lemos esse Salmo, muitas vozes. Nós ouvimos as vozes do povo, nós ouvimos passagens pessoais, nós ouvimos vozes litúrgicas. Então é difícil a gente identificar o contexto desse salmo. Como os irmãos já têm percebido, assim eu espero, nessa subsérie é Tudo sobre Jesus nos Salmos, onde nós estamos analisando os salmos messiânicos. Nós sempre, na introdução do sermão, nós procuramos provar a messianidade do salmo. Nós tentamos mostrar para os irmãos que de fato esse salmo, ou o salmo que nós estamos estudando, é messiânico. Uma coisa que nós podemos afirmar sobre o Salmo 118 é que ele faz parte de um grupo de salmos que são facilmente percebidos como salmos messiânicos. Isso porque no Novo Testamento nós encontramos várias referências desse salmo. E aliás, o próprio Jesus usa esse salmo. O Salmo 118, versículo 22, foi citado 5 vezes no Novo Testamento. Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, 1 Pedro 2, 7. Possivelmente foi aludido ao menos 2 vezes em Coríntios e em Efésios. As comunidades do primeiro século entendiam que esse salmo era messiânico. E esse salmo, eles entendiam que se aplicava de forma maravilhosa à pessoa de Jesus. O Salmo 118, para essas comunidades, era uma profecia a respeito da trajetória do Redentor. Para essas comunidades, o salmo apontava a rejeição que Jesus enfrentaria, mas que no fim, aquele que havia sido rejeitado seria exaltado como fundamento da salvação dos homens. Nós não podemos dizer que o escritor e os ouvintes iniciais desse salmo tinham a ideia de que ele tratava do Messias. Provavelmente eles pensavam que esse salmo tratava de algum rei. Mas visto essas declarações no Novo Testamento, nós não podemos negar que o salmo, no versículo de número 22 a 25, fala de Jesus.
Eu gosto da divisão que o Spurgeon fez desse salmo. Ele diz que o salmo pode ser dividido da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 4, os fiéis são chamados a exaltar a eterna misericórdia do Senhor. No versículo 5 a 18, o salmista apresenta uma narrativa de sua experiência, uma expressão da sua fé. Nos versículos 19 a 21, ele pede para ser admitido na casa do Senhor e começa o reconhecimento da salvação divina. No versículo 22 a 27, os sacerdotes e o povo reconhecem o seu governante, exaltam o Senhor por ele e declaram bendito e pedem que ele leve ao altar o seu sacrifício. Os dois versículos finais, o próprio herói, o próprio rei, o próprio personagem desse salmo, que embora a gente não conheça, exalta a Deus o misericordioso. Embora nós pudéssemos nessa noite fazer uma análise de todo esse salmo, e com certeza nós aprenderíamos muitas coisas nesse salmo, nós vamos focar a nossa mente, focar o nosso estudo nos versículos que são de fato considerados como messiânicos. O versículo 22, 23, 24 e 25. O versículo 22 traz a seguinte informação: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em algumas traduções, pedra de esquina. Pedra de esquina é o equivalente ao que conhecemos hoje na construção civil de coluna. Quando se falava de pedra angular ou pedra de esquina, de fato não era só uma pedra. Era um conjunto de pedras que uniam duas partes, por exemplo, de uma construção. Pense no muro com uma parte do muro numa forma horizontal e o outro na forma vertical. Nesse lugar onde eles se encontram, seria a pedra de esquina, a pedra angular. E se você conhece um pouco de construção civil, você vai lembrar que uma coluna é importante demais para segurar duas partes de um muro. Esse versículo poderia ser aplicado a Davi, ou poderia ser aplicado a qualquer outro rei. Nós não podemos negar, irmãos, que um líder, nós não podemos negar que um líder sábio é a pedra pela qual uma nação é edificada. Nós sabemos muito bem disso, porque nós passamos de 4 em 4 anos por escolhas de candidatos e de líderes que vão governar tanto a nossa cidade, como o nosso estado, como o nosso país, e nós sabemos muito bem que dependendo do líder, o país, a cidade, o estado ou prosperam ou não. Esse versículo pode ser aplicado a Davi? Pode ser aplicado a ele porque ele também foi rejeitado? Também pode ser aplicado a Davi, porque depois Deus o exalta? Verdade. Porém, a ninguém esse texto é tão aplicável como ao próprio Senhor Jesus. Ele é a pedra viva, a pedra já provada, eleita, preciosa, que Deus estabeleceu desde a eternidade. Os líderes religiosos, judeus, escribas, sacerdotes, fariseus, rejeitaram a Jesus com desdém. Eles não puderam enxergar nele a devida excelência que ele tinha. Ele não se encaixou no ideal que esses homens tinham de formação de uma igreja nacional. Jesus era a pedra de outra pedreira, e não de acordo com a vontade daqueles homens ou com a sua própria vontade. Por isso, aqueles líderes religiosos lançaram fora, desprezaram Jesus. O apóstolo Pedro afirmou: pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e a pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados.
Observe um fato. O Salmo 118 não nos diz quem são esses construtores. O Salmo 118 nos diz que os construtores rejeitaram a pedra. Então nós precisamos recorrer a um outro texto bíblico. Essa é uma regra básica de interpretação bíblica, essa é uma regra básica de hermenêutica. Quando você pega um texto obscuro, você procura um outro texto mais claro, que trata do mesmo assunto, e joga a luz a partir desse texto mais claro, nesse texto obscuro. Então nós caminhamos nas Escrituras e encontramos Mateus 21, onde Jesus faz uso desse salmo. Porém, a diferença do salmista, Jesus deixa claro que aqueles que rejeitaram, os construtores que rejeitaram essa pedra, são líderes religiosos. Ao ponto de que em Mateus 21, versículo 45, o versículo nos diz que os chefes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que Jesus falava deles. É triste, irmãos, notar que a história está se repetindo. Muitos daqueles que são responsáveis hoje por construir, continuam a rejeitar a pedra angular, preferindo confiar em elementos meramente humanos. É lamentável perceber, irmãos, que muitos hoje estão construindo, estão fazendo as coisas com a palha e o feno do mundanismo. É lamentável perceber, irmãos, que muitos hoje estão construindo baseados na frouxidão litúrgica, onde se pode tudo no culto. Eu senti de fazer isso no culto, faça. Eu acho que tem que ser assim, faça. É lamentável que muitos estão construindo a igreja do Senhor baseados no emocionalismo barato, no arrepio. Outros estão rendendo-se à teologia do coaching, das pretensas experiências espirituais espúrias. Outros estão construindo sobre a satânica teologia da prosperidade, e outros têm se entregado a métodos de crescimento que são questionáveis. Eles não sabem que um dia prestarão contas com o dono da obra. Esses construtores que brincam com a igreja do Senhor não se lembram o que Paulo diz: se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Será que esses que brincam com a igreja não temem esse dia onde as coisas virão à tona? Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nem todo líder, nem todo aquele que constrói, de fato reconhece Jesus. Há líderes que nem nasceram de novo, há líderes que não apontam para Jesus, há líderes que não constroem sobre o fundamento que é Cristo, há líderes que rejeitam como pedra angular em seus ministérios a Jesus e têm a si mesmo em mais alta estima do que o mestre. Há líderes que se venderam. Estejam atentos, líderes que não apontam para Jesus devem ser rechaçados como filhos do diabo. O versículo 23 diz: isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Jesus é a pedra principal de toda a casa de Deus. O versículo 23 diz que ele vem do Senhor, o próprio Deus o colocou onde ele está, e ali ele permanecerá para sempre.
É por isso que nós podemos ter segurança da nossa salvação. É por isso que nós podemos ter segurança que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, porque Deus estabeleceu Cristo onde Ele está. Isso vem do Senhor. Em outras palavras, foi o Senhor que fez isso. Os homens exaltam dentro de algumas comunidades outros homens. Eles colocam alguns homens em pedestais, fazem tronos, dão títulos e mais títulos, mas a posição exaltada de Cristo na sua igreja não é obra do homem e nem depende do homem para continuar. Nós precisamos, irmãos, guardar o nosso coração do orgulho. Jesus não depende de nenhum edificador, Jesus não depende de nenhum construtor, Jesus não depende do que nós fazemos, Jesus não depende do trabalho que nós fazemos, porque se Ele dependesse do nosso trabalho, Ele não permaneceria onde Ele está, porque o nosso trabalho sempre é falho, é sempre pouco. Foi o Senhor que colocou Ele como pedra de esquina, e nada pode tirar Ele desse lugar. Por isso, irmãos, nós podemos crer, por isso nós podemos continuar a confiar. A fundação de nossa esperança, a glória da nossa alegria está sobre a pedra angular da igreja, e nada pode abalá-la. Como diz, mais uma vez citando Spurgeon, ainda hoje há edificadores que o recusam. Até hoje há pregadores profissionais do Evangelho que são propensos a fugir para cada nova filosofia, em vez de manter o simples Evangelho, que é a essência de Cristo. Apesar disso, Ele conserva a sua verdadeira posição entre o seu povo, e os loucos edificadores verão, para sua total confusão, que a sua verdade será exaltada sobre todas as coisas. Aqueles que rejeitam a pedra eleita se chocarão contra Ele, para o seu próprio prejuízo, e antes que passe muito tempo, virá o segundo advento, quando Ele virá sobre eles das alturas dos céus e os reduzirá a pó. Esses que não confiam em Jesus, esses que colocam outro fundamento, esses que rejeitam a Cristo como fundamento da sua igreja, um dia se chocarão com Ele e serão exterminados por Cristo. No versículo 24 nós encontramos ainda a seguinte expressão: esse é o dia que o Senhor agiu. Como afirmei anteriormente, o Salmo 118 poderia estar se referindo ao rei Davi. Porém, nós percebemos que esse versículo trata do Messias. Então, o sentido para essa frase é muito mais elevado. Aqui, nós poderíamos aplicar e entender esse dia como um momento na eternidade, quando Deus estabeleceu a obra redentora de Cristo. Poderíamos aplicar também esse momento quando Jesus ressuscitou dos mortos, ou no dia que Jesus foi assunto aos céus. Não importa. Não importa o momento que o texto está tratando. O que importa é o que ele nos diz. O Senhor agiu. O Senhor já fez. E é isso que os nossos irmãos arminianos não entendem. Deus já fez. Deus já agiu. É por isso que a nossa salvação está firme, está segura. É por isso que se o Senhor nos salvou, nós podemos ter certeza da nossa salvação, porque Ele já fez, Ele já agiu. É por isso, irmãos, que nós podemos crer no brado de Jesus: tetelestai, está consumado. Podemos encher o nosso coração de alegria, o nosso coração de esperança e o nosso coração de certeza que seremos salvos, porque Deus já agiu. Amém. Glória a Deus. O versículo 25 termina essa parte messiânica do Salmo com a participação, com a petição do salmista. O salmista diz: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar.
complicamos. Essa parte é muito contraditória para o mundo atual. O herói terreno, o sujeito desse salmo, clama ao Senhor. Essa frase é tão contraditória, e é fácil nós percebermos isso. Ou você nunca ouviu a frase: eu não gosto de pedir nada para ninguém, eu não gosto de depender dos outros. Mas aqui o herói, ele clama ao Senhor, ele se humilha ao Senhor. É contraditório, irmãos, porque o homem do século 21 é um ser orgulhoso. É contraditório porque ao homem do nosso século é necessário dar apenas um pouco de poder, um pouco de fama e um pouco de dinheiro para que ele se orgulhe. Perceba que eu não falei muita fama, muito poder ou muito dinheiro. É um pouco de poder. Ou você não conhece ninguém, ou você nunca trabalhou com ninguém que até um dia desses era como você, estava no mesmo nível. Então o chefe disse assim: agora você vai ser subgerente da empresa. Não é nem o gerente, é o subgerente. Então a pessoa que agora diz que o irmão ia com o pastor sempre, eles tinham que fazer um culto. E sempre eles tinham que passar um açude. Então eles entravam no bote, aquele irmão pegava o remo e remava até o lado do açude. Então eles faziam um culto, quando entravam no bote novo, aquele irmão remava o bote até chegar do outro lado do açude. Então o pastor viu o envolvimento dele, se empolgou e resolveu consagrá-lo a diácono. Então consagraram ele a diácono. No outro final de semana eles foram fazer culto na mesma localidade. Quando ele entrou no bote, o pastor falou: você não vai remar? Ele respondeu: não, agora eu sou diácono. Recebeu um pouco de poder. Para nós, irmãos, ainda é pior. Parece que para nós basta uma roupa nova para a gente ficar mais orgulhoso. Basta as contas pagas, basta os aluguéis em dia, que nós já nos esquecemos de onde a bênção procede e nós nos orgulhamos. A prova disso, irmãos, é que basta o Senhor nos abençoar para que a gente deixe de clamar a Ele. Basta o Senhor nos abençoar que a gente deixe de se reunir como igreja. Basta o Senhor nos abençoar que nós deixemos Ele de lado. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas não podem ser abençoadas por Deus. Porque se Deus as abençoa, parece que Deus faz mal para elas. Essa parte do salmo é muito interessante, pois aquele que clama por salvação já está salvo. Talvez isso ocorra porque ele entende que não é melhor que os outros. Talvez isso ocorra porque ele entende que é um pecador como o outro. Talvez esse homem que já está salvo clama por salvação porque ele entende que muitos dos seus compatriotas ainda não foram alcançados por essa graça. Feita essa pequena análise nesses versículos, nós podemos aprender algumas lições sobre Cristo, a pedra angular da igreja. E a primeira lição que nós podemos aprender sobre Cristo, a pedra angular, é que Cristo, a pedra angular, pode até ser rejeitado pelos homens, mas isso não altera quem Ele é para a igreja. O versículo 22 diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular.
A rejeição de Cristo não é nenhuma novidade para Deus. Por meio dos profetas, o Pai já havia dito que isso ocorreria. Além disso, a rejeição de Jesus por parte de alguns é um fato determinado pelo próprio Deus, pois aqueles que não foram eleitos por Ele de maneira nenhuma receberiam a Cristo e o Evangelho, visto que o Cristo e o Evangelho são fatores totalmente contrários à natureza humana. O homem pecador deseja tudo menos a Cristo. Alguns não entendem isso e fazem a seguinte pergunta: e se Deus não elegeu e a pessoa quiser se salvar? E se ela quiser muito se salvar, mas Deus não elegeu ela? O problema é que aqueles que Deus não elegeu não vão querer se salvar. Eles não vão querer a Cristo. Eles vão querer o pecado que habita no coração deles. Um homem pecador não deseja a Deus. E não sou eu que estou falando isso, é o apóstolo Paulo que diz isso. Os homens não desejam a Deus. Mas é sobre essa pedra que os homens rejeitam que Deus decide construir. E aqueles que Deus elegeu para ser parte da igreja una e invisível, reconhecem essa pedra angular e nela depositam a sua esperança de salvação. Reconhecem a pedra angular, não porque eles são capazes de por si mesmos reconhecerem. Eles reconhecem a pedra angular porque Deus os capacita a reconhecerem essa pedra. Se esses homens fossem deixados por conta própria, eles rejeitariam a rocha da salvação. Deus precisa implantar no coração dos homens a capacidade espiritual de reconhecer a Cristo como a pedra da salvação. Deus precisa implantar nos homens um coração de carne, trocando o coração de pedra por um coração de carne. É preciso que Deus tire a escama dos olhos dos homens. É preciso que Deus traga esses homens à vida, para que eles possam crer, já que eles estão mortos nos seus delitos e pecados, e os mortos não podem escolher por Deus. Deus precisa regenerá-los para que eles creem. Na teologia bíblica, a ordem dos fatores altera demais o produto. Alguns acreditam que primeiro o homem tem que crer para ser regenerado. A pergunta é: como o morto pode crer? Embora os homens não eleitos, mortos em seus pecados, amantes de si mesmo, não reconheçam a pedra angular, mesmo os homens desprezando a rocha da salvação, denegrindo a rocha, ele continua sendo a rocha sem alteração. Quão tolos são aqueles que rejeitam tamanha salvação. Quando somos rejeitados, irmãos, a rejeição mexe conosco. Talvez um dos grandes problemas que os psicólogos tratam das pessoas é o problema da rejeição. E nós vivemos no século onde nós temos medo de sermos rejeitados. Os digitais influencers, os youtubers, agora têm medo de serem cancelados. Porque o cancelamento é um tipo de rejeição. E quando somos rejeitados, irmãos, essa rejeição mexe conosco, nos altera. Alguns ficam entristecidos, outros amargurados. Não podemos negar, irmãos, que sermos rejeitados mexe conosco, mas a rejeição dos homens a Cristo não altera em nada a pessoa dele. Mesmo os duros corações, incrédulos corações, rejeitando a
continua sendo o mesmo. Mesmo os homens rejeitando a Cristo, mesmo os homens denegrindo a Cristo, para a igreja, Jesus Cristo é a pedra de salvação. Ele é a pedra angular. E por mais que os homens falem mal dele, e por mais que os homens desprezem a Jesus Cristo, nós continuamos tendo ele como maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Deus forte. Para a igreja, Cristo não é alterado. O posicionamento dos homens não altera o que a igreja entende, pensa e sente sobre Jesus. As escolas de samba podem fazer encenações tentando humilhar a Cristo, mas o nosso Cristo, a pedra angular, não é alterado, e nós continuamos tendo a mesma visão sobre Ele. Ele é a nossa pedra de salvação, Ele é a nossa rocha. Mesmo alguns homens, alguns líderes negando a sua importância, para a igreja, a pedra angular continua sendo a pedra principal. Mesmo os homens negando a sua liderança, para a igreja, a pedra angular continua sendo a cabeça da igreja. Mas há uma segunda verdade que eu quero destacar nessa noite. Cristo, a pedra angular, vem do Senhor, e esse é o maior presente que a igreja pode receber. O versículo 23 diz: isso vem do Senhor, e é algo maravilhoso para nós. Vivemos esperando o melhor de Deus, e às vezes, irmãos, até cantamos isso. O problema, irmãos, é que o melhor de Deus já veio, e o seu nome é Jesus Cristo. Não há nada melhor do que Ele. O pai não tinha 10 filhos. O pai tinha um único filho. E esse filho foi dado à igreja. Aqueles que vivem esperando o melhor de Deus nessa terra, não entenderam quem é Jesus. Tente encontrar nessa noite alguém mais exaltado. Tente encontrar nessa noite alguém mais poderoso. Tente encontrar alguém mais bondoso. Procure todas as qualificações positivas que você possa imaginar nessa noite e tente encontrar alguém que tenha essas qualificações. Com certeza nós não vamos conseguir. Podemos estar certos, irmãos, que Deus pode nos abençoar com tudo o que necessitamos. Podemos ter convicção, irmãos, de que Ele é poderoso para nos abençoar com muito mais do que pedimos, pensamos ou sonhamos. Mas devemos ter certeza, irmãos, de que se Ele não fizer nada disso conosco, ainda temos que glorificá-lo por termos dado algo bem mais precioso, a pedra angular, Jesus Cristo nosso Senhor. A NVI traduziu o versículo 23 da seguinte forma: isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A tradução corrigida preferiu traduzir como: e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Eu gosto muito dessa segunda tradução, porque às vezes, irmãos, nós lidamos com Jesus como se Ele fosse algo distante, como se Ele fosse um ser distante. Nós lidamos com Jesus, irmãos, como se Ele estivesse apenas no céu, intocável. Nós lidamos com Jesus como se Ele estivesse apenas no nosso pensamento, nas nossas esperanças, na nossa oração, mas nunca estivesse tão presente perto de nós. Há uma música muito antiga, muitos de vocês nunca ouviram essa música, que diz: Deus está aqui. E tem uma partinha que ele diz que até eu posso tocá-lo. Quando nós lemos o salmista dizendo que é coisa maravilhosa aos nossos olhos,
nós podemos perceber que Jesus Cristo é um ser que nós podemos nos relacionar com Ele. Jesus reina, o seu poder é sentido por nós percebemos o poder de Deus, a nossa fé vê o nosso grande mestre, muito acima de todo principado, de poder, potestade e domínio. Todo nome tem que se prostrar perante Ele pelos séculos dos séculos, e isso é maravilhoso. O texto hebraico, nessa passagem, diz que é maravilhosamente feito. Não apenas Jesus é maravilhoso, mas as obras que Ele faz também são maravilhosas. Quanto mais, irmãos, nós nos dedicarmos a olharmos e aprendermos sobre a pessoa de Jesus, quanto mais nós fizermos isso, nós perceberemos que Ele é maravilhoso, mas que as suas obras são também igualmente maravilhosas por nós. O que Jesus realizou na cruz e o que Ele está fazendo em nós é algo muito maravilhoso. Mas há uma terceira e última verdade que eu quero destacar nessa noite. Cristo, a pedra angular, orienta a oração da igreja. Versículo de número 25 diz: salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. O fato é, irmãos, que nós oramos pouco e oramos mal. E por que eu digo isso? Porque a história nos prova esse fato. Um homem chamado Charles Simeon dedicava a Deus de 4 a 8 horas de oração. John Wesley passava 2 horas diárias em oração. John Flatter passava a noite inteira em oração. Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. E tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar 3 horas diariamente de oração. Seu lema era: aquele que orou bem, estudou bem. Samuel Rutherford levantava-se às 3 horas da manhã para se encontrar-se com Deus em oração. John West, o santo e maravilhoso pregador escocês, considerava perdido o dia se ele não orasse de 8 a 10 horas. Sobre esse pregador, conta-se a história que um dia a sua esposa reclamou de tanto que ele orava. E aqui as nossas esposas reclamam de tantas coisas, que tal elas reclamassem de tanto que a gente ora? E a esposa dele então reclamou de tantas horas que ele orava e como fervorosamente ele orava. E ela respondeu ele respondeu para ela que havia 3.000 almas que ainda não haviam se convertido ao Senhor. Como ele poderia deixar de orar? E essas provas, irmãos, são provas definitivas que a nossa vida de oração é insignificante. E também, irmãos, não é difícil nós provarmos que a nossa oração é falha. É só nós compararmos a nossa oração com aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte sobre oração, e nós veremos que a nossa oração não passa de um blá 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 vazio, cheio de jargões e movidas muitas vezes por sentimentos pecaminosos. Esse que ora está salvo. Mas mesmo assim ele ora para que os outros sejam salvos. Talvez, irmãos, esse seja um dos grandes problemas das nossas vidas. Nós
dá, me dá, me dá. Quando o Senhor diz, olhem para os pardais, eles não plantam e eles não morrem de fome. Olhem para os lírios do campo, eles não se preocupam com o que vão se vestir, e eles se vestem melhor que todos nós. Ou o problema de falta de oração pelos perdidos é o nosso egoísmo, porque nós olhamos para o nosso próprio umbigo. Ou o problema é que nós não entendemos que eles estão indo para o inferno. Eles não estão indo para uma casa de show, eles não estão indo para um hotel, eles estão indo para o inferno. Vocês conseguem compreender isso? O seu pai está indo para o inferno, a sua mãe está indo para o inferno. Você consegue compreender isso? Que os seus parentes estão indo para o inferno. Você consegue compreender que os seus amigos estão indo para o inferno. Você consegue compreender isso? Você consegue compreender que depois que eles estiverem no inferno, não adianta mais, porque depois da morte segue o juízo? E nós não temos, irmãos, o impulso de orarmos 15 minutos pelas pessoas. E por favor, me faça um favor, não ore para Deus trazer o crescimento para essa igreja. Não faça isso. Porque toda oração e todo método que visa o crescimento da igreja, pelo crescimento apenas, é pecaminoso, é carnal, é mundano. A nossa oração deve ser: Senhor, alcança as pessoas, para que elas se apeguem na rocha da salvação, para que elas se agarrem na rocha da salvação. E se o Senhor desejar que elas se congreguem lá conosco, amém. Mas se elas se congregarem em outro bairro, em outra igreja, que elas estejam agarradas à rocha da salvação, porque o que importa é elas estarem agarradas à pedra angular e não estarem em nossa igreja. Ou nós não entendemos ainda que quem dá o crescimento é Deus? E nós não entendemos ainda que a evangelização não pode ser para o crescimento da igreja? Ou nós não entendemos ainda que a salvação não pode, que a evangelização não pode ser apenas porque Jesus mandou e porque nós queremos que o nosso método seja aprovado? Não oramos nem 15 minutos e eles nessa noite podem ir para o inferno. Louco! Você não sabe que nessa noite podem pedir a sua alma. Nós não amamos as pessoas, irmãos, e elas estão indo para o inferno. E a única coisa que ainda acalma meu coração nessa noite é saber, irmãos, que Deus não depende da nossa oração, porque se dependesse, nós temos força para tudo. Nós somos capazes de acordar 4 horas da manhã para começar a estudar para um concurso. Nós somos capazes de trabalharmos 8, 9, 10 horas, 12 horas seguidas. Mas nós não somos capazes de dobrar o nosso joelho para orar pelos perdidos. Quando nós entendemos que Cristo é a pedra angular, a nossa oração tem uma nova orientação.
a nossa oração tem um novo parâmetro. Quando nós entendemos que Cristo é a pedra angular, a nossa oração deixa de ser egocêntrica, deixa de ser egoísta. Que o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas. Você colocou a sua confiança na rocha correta? Ou ainda você está colocando a sua vida sobre pedregulhos que a vida lhe apresenta? O Senhor nos convida nessa noite para depositarmos a nossa confiança na pedra angular, Jesus Cristo. Oremos assim.